Capítulo 10. Primeiros contatos. Nas nascentes do rio Tootobe se encontram casas dos Uiacás, Yanomami, interligadas por numerosos caminhos que se dirigem a leste e a oeste. Seria difícil calcular o número de índios que habitam esse rio. Parece, no entanto, que são numerosos. M. de L. Jovita, 1948, Comissão Brasileira Demarcadora de Limites. Meu pai morreu quando eu ainda era bem pequeno. Contaram-me os anciãos do rio Tootobe que foram feiticeiros inimigos Oká que o mataram. Estava trabalhando em sua roça havia algum tempo quando começou a sentir fome. Entrou na floresta para coletar frutos de palmeira e oici. Os Oká aproveitaram para soprar nele um pó de feitiçaria reri com suas zarabatanas. Ele começou a se sentir mal e desmaiou. Então eles o pegaram e em seguida quebraram-lhe os ossos dos membros, do pescoço e dos rins. Disseram-me também que o grupo de feiticeiros era conduzido pelo grande homem da gente do rio Erou, com seus aliados do alto do rio Mucajaí. A gente de Amicoapé, na época, todos eles ainda eram muitos e nossos inimigos. Não faz muito tempo que eu soube disso, pelo pai de minha esposa. Ninguém me havia dito nada até então. Se eu tivesse sabido disso quando eu era mais jovem, talvez tivesse matado esse inimigo do Herou em estado de homicida Onoake para vingar meu pai. Mas hoje já se passou muito tempo e não sinto mais raiva. Além do que, o homem já morreu de malária quando os garimpeiros invadiram a floresta dele. Quando meu pai faleceu, minha mãe ainda me carregava no colo. Não tenho nenhuma lembrança dele, não sei o seu nome. Ninguém me revelou, nem mesmo minha mãe. Minha irmã mais velha, do mesmo modo, jamais falou comigo de nosso pai. Sua boca com certeza tinha medo. Só os anciãos que conheceram na juventude sabem seu nome. Talvez, às vezes, falem dele entre si. Não sei, mas acho que o pai de minha esposa sabe. Porém, todos devem temer minha reação pensando, se pronunciamos o nome do pai dele, Davi vai ficar furioso. Assim, meu pensamento permaneceu fechado. Entre nós, quando morre alguém, seu nome é silenciado para sempre. Se uma pessoa descuidada por acaso pronunciar diante de seus parentes, eles serão tomados pela dor e pela saudade, a ponto de ficar enfurecidos. Então vão tratar de se vingar, pela feitiçaria ou com suas flechas. Somente pessoas distantes podem evocar o nome de um morto, mas só na ausência de gente da casa dele. Caso contrário, não se diz nada. É por isso que, quando morre o pai de uma criança pequena, nenhum dos adultos que o conheceu jamais lhe revelará seu nome. Ela jamais saberá. Às vezes falo dessa época de minha infância quando respondo às perguntas dos brancos. Faço sem raiva, pois seu pensamento ignora todas essas coisas sobre nossos nomes. Eles não temem proferir os próprios nomes nem os de seus mortos, sem moderação. Não é assim entre nós. Um homem fica logo com raiva e, se seu nome for pronunciado diante dele após sua morte, será proibido por seus familiares com muita cautela. Assim nós somos, recusamo-nos a revelar os nomes dos nossos mortos, porque damos a eles muito valor. Temos muito respeito por eles, de modo que achamos que os brancos gostam de maltratar seus próprios falecidos. Prendem-nos debaixo da terra e insultam-nos, evocando seus nomes o tempo todo. Pergunto-me como podem chorá-los depois de se comportarem assim. Nós pranteamos todos juntos os nossos mortos durante muito tempo, mas sem jamais nomeá-los. Após o falecimento de meu pai, outro homem tomou minha mãe como esposa. Eu ainda era bebê, e ele me levou junto com ela. Esse homem me protegeu e me criou. Ele me alimentou e me fez crescer com a carne de sua caça e o mel selvagem que coletava, com as bananas e a mandioca que cultivava. Hoje ele está muito velho e vive longe, numa outra casa. Não o vejo muito, mas o tenho com afeto em meu pensamento. Às vezes vou visitá-lo levando mercadorias. Também envio enfermeiros brancos para que cuidem dele, de modo que o protejo como ele fez por mim há muito tempo.
É um grande xamã e gostava muito de nos fazer ouvir suas palavras dos tempos antigos. Quando eu era pequeno, costumava me falar dos ancestrais que viraram caça no primeiro tempo. Contava-me também como Omama veio à existência e fez de seu filho o primeiro xamã, e como mais tarde criou os forasteiros. Contava-me tudo isso com zelo durante a noite, enquanto eu, deitado em minha rede, olhava o fogo em que minha mãe soprava de tempos em tempos. Ele não queria que eu crescesse na ignorância. Ainda hoje, quando vejo os espíritos dançarem em meu sonho, lembro-me de suas palavras, que continuam sempre vivas na minha mente. Ele estava sempre brincando e sorrindo, mas era também um guerreiro muito temido. Tinha em si as imagens de Ayamori, o ser da guerra, e de Oeori, o ancestral que nos ensinou a flechar nossos inimigos. Foi ele quem vingou a morte de meu pai, pois eram amigos. Meu pai era mais jovem do que ele, o chamava de cunhado. Costumavam caçar juntos. Naquele tempo, nossos antigos não hesitavam em comer os inimigos que tivessem matado um dos seus. Eram muito valentes. Não vingavam às escondidas, soprando de longe pós de feitiçaria sobre quem o tinha matado. Preferiam juntar um grupo de guerreiros e usar suas flechas. Quando criança, vivi num lugar que era chamado de Maracana, na beira do rio Toutoube. Foi lá que meu pai morreu. Na época do meu nascimento, a clareira aberta no local ainda era bem recente. Os nossos parentes tinham aberto novas roças, mas ainda viviam na floresta num grande acampamento tapiris. Meu padrasto me contou isso, eu mesmo não me lembro. Criança assim pequena não tem realmente consciência das coisas. Os adultos falam com os pequenos, mas a mente deles ainda está fechada. As palavras ainda não chegam a se fixar nela de fato. Só mais tarde, conforme crescem, seus pensamentos começam a se juntar uns aos outros e sua consciência se põe a florescer. Ainda guardo algumas lembranças do tempo da casa de Maracana. Não me lembro, porém, de ter visto meus pais e avós plantarem seus esteios, nem cobri-la com folhas de palmeira parrana. Só me lembro da casa já construída, era muito ampla e morava nela muita gente mesmo. No começo, eram ali dois grupos reunidos, pois estávamos em guerra com a gente do rio Mapulaú e do Alto Catrimani, que moravam a alguns dias de caminhada. Voltaram a se separar mais tarde porque brigavam muito entre si. Depois de Maracana foram construídas 3 casas, bastante próximas umas das outras. A nossa casa ficava rio acima, num lugar chamado Arimarri, o lugar Sumaúma. Os outros tinham se instalado um pouco a jusante. Também penso da gente de Arimarri. Mas logo meu padrasto começou a se distanciar da gente de Uarimarri. Passou a viver com eles só de vez em quando. Tinha construído sozinho uma casa menor e aberto uma roça a meio-dia de caminhada rio abaixo. Morávamos lá com minha mãe, minha irmã mais velha e uma outra família. O lugar se chamava Totopi, o lugar dos cipós. Passávamos lá a maior parte do tempo e pouco visitávamos Marimarri. Meu padrasto não gostava de morar lá porque achava que havia gente demais. Creio que julgava a casa muito barulhenta, por isso, depois de Maracana, cresci sobretudo em Totopi. Lembro-me bem desse período da minha infância. Foi aquele em que minha mente se abriu, graças à carne de caça e aos alimentos da roça que me dava meu padrasto. Levava-me com ele em todas as suas viagens. Íamos sempre às festas Reahu nas casas dos nossos aliados. Partíamos também em expedições de muitos dias na mata, durante as quais morávamos em acampamentos de tapires. Os nossos antigos acampavam desse modo por longos períodos para caçar e coletar frutos. Naquele tempo da minha infância, passávamos realmente muito tempo na floresta. Hoje em dia, menos. Os rapazes gastam seu tempo rondando os postos dos brancos. Eu, ao contrário, cresci na floresta, bebendo mel selvagem o tempo todo. Foi isso que tornou meu pensamento reto e permitiu que ele se ampliasse. Desde muito pequeno comecei a observar os mais velhos, quando saíam para caçar ou iam trabalhar nas roças. Foi também nessa época que os vi, pela primeira vez, dançando para se apresentar nas festas Reahu, em casas amigas e imitando os espíritos urubu para partir em guerra contra seus inimigos. Minha mãe
Costumava também me levar com ela à floresta para pegar caranguejos de água doce, pescar com timbó ou coletar todos os tipos de frutos. Eu ainda acompanhava nossa roça quando ela ia colher mandioca ou banana, rachar lenha com machado. Depois, assim que fiquei um pouco mais crescido, os adultos começaram a me chamar para acompanhá-los nas caçadas. Eu os seguia pela mata, ainda coberta de orvalho, e quando eles lechavam animais pequenos, os davam a mim dizendo: leve essa caça, na volta você vai comê-la. Éramos na época um pequeno grupo de meninos da mesma idade. Os outros eram um pouco mais velhos do que nós. Crescemos indo sempre caçar e pescar juntos. Também ocupávamos nosso tempo imitando tudo o que faziam os adultos. Foi assim que, pouco a pouco, começamos a pensar direito. Flechávamos todos os tipos de passarinhos e lagartos na floresta ou nas roças vizinhas e os trazíamos de volta, entrando orgulhosos como caçadores em nossa grande casa. Moqueávamos as presas e organizávamos pequenas festas rearru com essa caça, como víamos fazer os mais velhos. Estes nos encorajavam brincando, acrescentavam a nossas presas pedaços de caça de verdade. Então, entoávamos alegremente cantos eri, como se costuma fazer quando a comida de um rearru é farta. Também imitávamos a dança de apresentação de nossos convidados. Dançávamos, inclusive, em pequenos casais, segurando as meninas pelo pulso, como os adultos em certas noites de festa. Divertíamos muito mesmo. Tudo isso ocorria na praça central da casa. Os adultos olhavam para nós e riam muito, divertiam-se em nos ver parodiá-los com tanta ousadia. Não tínhamos medo nenhum. Fingíamos beber o pó de Yacoona, como fazem todos os homens no último dia do rearru. Imitávamos também sua raiva no decorrer dos diálogos Yaimuú. Agachados aos pares, maltratávamos-nos, segurando uns aos outros pelo pescoço. Como eles, cantávamos gritando nos ouvidos dos nossos parceiros e batendo com a palma da mão em seus flancos. Os únicos adultos que não ousávamos imitar eram os xamãs. Os adultos nos tinham alertado: é perigoso demais, pois seus chapiri podem se irritar com isso e se vingar. Era assim que vivíamos, só tomávamos, por exemplo, as maneiras de nossos maiores. Não queríamos imitar os brancos, como costumam fazer as crianças de hoje quando fabricam aviãozinhos de madeira e jogam bola. Não escutávamos o barulho dos rádios nem dos gravadores. Nossos ouvidos só davam atenção às palavras dos nossos e às vozes da floresta. Nossos maiores convidavam gente de outras casas às suas festas rearru para beber mingau de banana da terra e oferecer porções de carne moqueada. Muitas vezes brigavam uns com os outros, então desafiavam-se aos gritos exaltados e insultavam seus adversários pronunciando seus nomes raivosamente. Depois, batiam na cabeça uns dos outros em alternância com longas bordunas. Enfrentavam-se assim para vingar roubos de alimento em suas roças porque tinham ciúmes de mulheres ou apenas porque tinham xingado um ao outro de covarde. Eu os observava de longe, um pouco assustado, e dizia a mim mesmo: Ai, Chopé, é assim que se deve lutar para aplacar a própria ira. Além disso, às vezes se lançavam em incursões de guerra contra seus inimigos. Na época, guerreavam em direção ao levante, contra os antigos da gente do rio Catrimani, que então viviam no rio Mapulaú, e por vezes em direção ao poente contra os Chamatari do Alto Rio Demini. Como eu disse, meu padrasto era muito valente e sempre pronto para vingar nossos mortos. Naquele tempo ele flechou um bom número de nossos inimigos do Catrimani e tirou os Chamatari, as duas irmãs que são até hoje suas esposas. Eu vivia com ele quando lançou todos esses ataques, junto com outros guerreiros do rio Tootobe. Vi-os muitas vezes se alinharem com seus arcos e flechas na praça central de nossa casa e imitarem os espíritos urubu antes de se pôr a caminhar. Meu pensamento se fixava neles e eu pensava: é assim que devemos nos vingar. Quando for mais velho, vou me juntar a eles. Eu era jovem demais para isso e lamentava muito não poder acompanhar os adultos, mas foi assim, observando-os constantemente, que meu pensamento se tornou mais sabido e eu cresci.
Antes de chegar a Maracana, nossos antigos ocuparam muitas outras roças nas terras altas. Moraram muito tempo, por exemplo, no lugar do Sapo Ioiô, que chamamos de Ioiô-Ropê, nas nascentes do rio Tootobe. Meu padrasto costumava falar muito dessa floresta, pois viveu lá há muito tempo quando era jovem. De lá, os antigos iam até os Chamatari, que moravam no rio Capirota-U, em busca de ferramentas de metal, já que os antigos, o Atataci do rio Parima, tinham ficado distantes demais. Os Chamatari as obtinham descendo o curso do Demine até os barracos dos brancos que viviam às margens do rio Aracá. Estes pescavam tartarugas e coletavam castanhas do Pará, balata e fibras de piaçava. A gente do Capirota-U, embora vivesse longe rio acima, conhecia bem esses brancos do rio. Costumava ir visitá-los e na estação da seca trabalhava para eles durante várias luas. Conseguia assim objetos manufaturados de todos os tipos. Foi por intermédio deles que nossos maiores encontraram esses ribeirinhos, muito distantes de suas casas. Pela primeira vez, não foi, porém, pelo mero prazer de admirá-los que se aproximaram dos forasteiros. Na verdade, o que sentiam era mais temor do que outra coisa, e não sem razão. Tanto que um dia essa gente ofereceu a eles comida com veneno e vários anciãos acabaram morrendo. Isso aconteceu perto das corredeiras do rio Aracá, que os brancos chamam de Cachoeira dos Índios. Escutei essa história da boca do meu padrasto, quando eu era criança. Ele contava de vez em quando exortava a gente de nossa casa, durante a noite com seus discursos rereamuú sobre os tempos antigos. Não apenas para obter fósforos, panelas de alumínio ou sal sabiam fazer fogo com brocas de cacaueiro. Suas esposas cozinhavam em potes de cerâmica e salgavam suas bananas cozidas com cinzas de cipó e opó una. O que eles queriam dos brancos do rio eram suas ferramentas de metal novinhas, algo que realmente não tinham. Naquela época era muito difícil consegui-las. Com muito esforço, conseguiam trazer dessas longas viagens apenas alguns facões, às vezes um machado. Isso lhes permitia abrir novas roças maiores que antes e cultivar as plantas com que poderiam alimentar suas famílias, mas ainda tinham de emprestar uns aos outros as raras ferramentas como haviam feito no passado com os pedaços de ferro conseguidos com os Watataci do rio Parima. Assim, quando um homem tinha terminado de abrir sua roça, outro podia abrir a sua, e depois outro e outro se revezando. No final, as ferramentas eram emprestadas para a gente das casas vizinhas como outrora. Os antigos me contaram isso muitas vezes quando eu era criança. Quanto a mim, encontrei pela primeira vez brancos quando ainda era muito pequeno. Não sabia ainda nada a respeito deles. Na verdade, nem mesmo pensava que tais seres pudessem existir. Era gente da inspetoria e soldados da comissão de limites. Chegaram certo dia até nossa casa em Maracana. Tinham subido o rio em nossa direção durante dias e dias, amontoados em grandes canoas a motor carregadas de alimento e caixas de mercadorias. Eram muitos. Um grupo deles entrou de repente na nossa casa para pedir ajuda aos nossos parentes. Estavam recrutando homens para acompanhá-los e transportar seus pesados carregamentos pela floresta. Pretendiam chegar até as nascentes dos rios para lá cavar buracos e plantar grandes pedras retas. Nossos antigos nada compreendiam de sua língua de fantasma. Por fim, um chamatari que tinha conseguido uma esposa entre nós falou com eles. Ele já conhecia bem os brancos por ter trabalhado a jusante no rio Aracá, perto da Cachoeira dos Índios. Tinha aprendido um pouco da língua deles. Esses brancos da Comissão de Limites trabalharam na região das terras altas de nossa floresta durante várias luas e um dia foram embora tão de repente quanto tinham chegado. Não me lembro de tudo o que aconteceu nessa época, porque é muito antigo, mas não esqueci a chegada desses forasteiros, porque me deixaram apavorado. Aliás, assim que a vinda deles foi anunciada, todas as mães de Maracana preveniram seus filhos pequenos. Os napês estão chegando, escondam-se, senão eles podem levá-los embora. Em seguida, os fizeram ficar atrás das redes, encobertos pela lenha, encostada na parede da casa.
As crianças maiores, como minha irmã mais velha, fugiram por conta própria para se refugiar na floresta. Minha mãe me fez agachar a seu lado e depois me cobriu com um grande cesto de cipó que usava para carregar lenha. Eu estava apavorado, mas ela conseguiu me acalmar, me dizendo baixinho: "Não tenha medo, os brancos não vão vê-lo. Só fique quieto." Uma vez protegido dos olhares, me senti um pouco mais seguro, então fiquei encolhido, em silêncio, observando o grupo de visitantes brancos que entrava em nossa casa através da malha da cesta. Achava-os de uma feiura terrível e meu coração batia forte no peito. Tinha muita vontade de fugir com os grandes, mas não queria chamar a atenção. Assim, tive de esperar por muito tempo, imóvel, segurando a respiração, até os forasteiros irem embora e minha mãe me libertar. As mães de nossa casa temiam que os brancos levassem seus filhos pequenos. Tinham muito medo mesmo de que os roubassem. Os antigos se lembravam de que os soldados da Comissão de Limites já tinham levado com eles crianças Yanomami quando antigamente subiram o rio Mapulaú pela primeira vez. Naquela época, nossos maiores viviam nas terras altas em Oiorroopê. Mas gente do Mapulaú tinha contado a eles que os brancos tinham pedido vários de seus filhos. Ninguém queria dar os filhos, é claro, mas todos receavam o furor das epidemias dos brancos caso recusassem. Então, o grande homem da gente do Mapulaú acabou dando a eles um menininho e uma menininha que não eram filhos da gente de sua casa, eram cativos trazidos de uma incursão guerreira aos Yauaraí, que então viviam no rio Catrimani. Ouvi meus pais e meus avós contarem essa história muitas vezes, por isso eu tinha tanto medo dos brancos, temia muito que quisessem levar a mim também. Até agora eu me pergunto o que aqueles forasteiros queriam fazer com as crianças Yanomami. Talvez quisessem criá-las para mais tarde enviá-las de volta para pedir aos nossos grandes homens permissão para trabalhar na floresta? Não sei. Hoje nossas crianças não têm mais medo dos brancos, mas eu antes tinha pavor deles. Eram mesmo outros. Eu os observava de longe e pensava que pareciam seres maléficos da floresta. Ficava apavorado só de vê-los. Tinham uma aparência horrível, eram feios e peludos. Alguns eram de uma brancura assustadora. Perguntava-me a mim mesmo o que podiam ser seus sapatos, relógios e óculos. Esforçava-me para prestar atenção, tentando compreender suas palavras, mas não adiantava nada. Pareciam barulhos soltos. Além do mais, eles manipulavam sem parar vários tipos de coisas que me pareciam tão estranhas e assustadoras quanto eles próprios. Aliás, mesmo muito tempo depois dessa primeira visita, bastavam desses brancos querer se aproximar de mim para eu sair correndo aos prantos. Eles realmente me apavoravam. Eu tinha medo até da luz que saía de suas lanternas, mas temia ainda mais o ronco de seus motores e as vozes de seus rádios, os estampidos de suas espingardas. O cheiro de sua gasolina me deixava enjoada. A fumaça de seus cigarros me dava medo de adoecer. Em suma, eu pensava que deviam mesmo ser seres maléficos Neuari, famintos de carne humana. Em Maracana, os adultos não tiveram tanto medo dos brancos quanto nós, as crianças. Eles os conheciam um pouco. Muitos já tinham se encontrado com eles durante viagens de troca rio abaixo. O que deixou a todos apavorados, no entanto, foram os aviões que sobrevoaram nossas casas várias vezes. Ninguém jamais tinha visto um avião. Assim que se ouvia seu zumbido, homens, mulheres e crianças saíam correndo o mais rápido possível para se espalhar e se esconder pela floresta. Os anciãos achavam que aqueles seres voadores desconhecidos podiam cair e incendiar tudo na floresta. Pensavam que iríamos todos morrer e às vezes tinham tanto medo que choravam quando falavam disso. Foi assim que aconteceu. Nossos pais e avós desconfiavam dos brancos e sempre temeram suas fumaças de epidemia. No entanto, jamais se preocuparam em saber o que os trouxera à nossa floresta. Não sabia que tinham vindo para demarcar a fronteira do Brasil no meio de nossa terra. Mostraram-se hospitaleiros e amigáveis, juntaram-se de bom grado para acompanhá-los, transportando sua comida e suas ferramentas de metal em grandes cestos cargueiros. Apenas observaram os forasteiros com curiosidade enquanto abriam largas trilhas na mata e plantavam grandes pedras nas nascentes dos rios.
Jamais teriam imaginado que mais tarde os filhos e netos daquela gente voltariam tão numerosos para tirar ouro dos rios e alimentar seu gado na floresta derrubada. Nunca pensaram que esses brancos um dia poderiam querer expulsá-los de sua própria terra. Ao contrário, uma vez passado o receio inicial, nossos antigos ficaram felizes com a visita daquela gente outra. Ao longo dos dias examinavam atentamente as caixas cheias de facões e machados que tinham subido com eles no rio Demine. Um único pensamento ocupava então suas mentes. A partir de agora, nunca mais vão nos faltar ferramentas de metal. Muito mais tarde, já adulto, comecei a me perguntar o que os brancos tinham vindo fazer em nossa floresta naquele tempo. Acabei entendendo que queriam conhecê-la para desenhar seus limites e assim poder se apoderar dela. Nossos antigos não sabiam imitar a língua daqueles forasteiros, por isso os deixaram chegar perto de suas casas sem hostilidade. Se tivessem entendido as palavras deles tão bem quanto as nossas, com certeza os teriam impedido de entrar em sua floresta com tanta facilidade. Acho no final que foram enganados por aqueles napê que exibiam seus objetos manufaturados com boas palavras. Vamos ficar amigos, vejam, estamos dando uma grande quantidade de nossos bens de presente a vocês. Não estamos mentindo. Aliás, sempre assim que os brancos começam a falar conosco, depois, logo atrás deles, chegam os seres da epidemia Chauarari e então começamos a morrer um atrás do outro. Nossos antigos ainda não sabiam nada desse perigo, queriam apenas trocar facões, machados, roupas, arroz, sal e açúcar. Dirigiam-se aos brancos repetindo alegremente algumas palavras deles como papagaios. Pensavam, esses forasteiros são amistosos, eles são muito generosos, mas estavam equivocados. Assim que conseguiram os preciosos objetos e alimentos que tanto desejavam, ficaram doentes e depois começaram a morrer em série, um por um. Dói-me pensar nisso. Foram enganados por essas mercadorias e morreram todos só por isso. Foram assim que desapareceram quase todos os meus maiores, só por querer fazer amizade com os brancos. Depois da morte deles, fiquei só por querer fazer amizade com os brancos, só com minha raiva. Ela nunca mais me deixou desde então. É ela que hoje me dá a força de lutar contra os forasteiros que só pensam em queimar as árvores da floresta e sujar os rios como bandos de queixadas. Sempre fico consternado quando olho para o vazio da floresta em que meus parentes eram tão numerosos. A epidemia Chauara nunca foi embora de nossa terra e desde então os nossos continuam morrendo do mesmo modo. No começo, os nossos antigos limpavam bem os facões que recebiam dos brancos antes de levá-los para casa. Mergulhavam na água dos iguarapés e esfregavam bastante com areia. De fato, as lâminas dessas ferramentas eram pegajosas e exalavam um inquietante odor adocicado. Vinham besuntadas de gordura e embaladas em peles de papel. Assim que os brancos abriam seus enormes caixotes de madeira para distribuir esses facões, saíam deles volutas de uma fina poeira perfumada. O odor era muito forte e se espalhava por toda parte. Todas as mercadorias deles eram impregnadas desse cheiro. Facões, machados, tesouras, também os tecidos de algodão, as redes. Nossos pais e avós não tinham nariz de branco. Reconheciam de longe o cheiro nauseante das ferramentas de metal. Consideravam-no perigoso e o temiam porque os fazia tossir e adoecer logo depois que as pegavam. Os velhos, as mulheres, as crianças morriam desse sopro cheiroso muito depressa. Por isso, o chamaram Poopeuaquixi, a fumaça do metal. Pensaram que essa origem das epidemias Chauara que os devoravam. Naquele tempo, nossos antigos sabiam pouco dos brancos, não conheciam o cheiro deles nem de seus objetos. Por isso, aqueles odores lhes pareceram tão intensos e assustadores. Era para eles como quando um jovem caçador é surpreendido pela primeira vez pelo cheiro de um bando de queixadas na mata. Eles nunca tinham cheirado nada parecido com aquilo e isso os deixava muito preocupados. Naquela época, os brancos também distribuíram grandes quantidades de cortes de tecido vermelho. Os homens faziam tangas com ele, mas esse tecido de algodão também era muito perigoso. Pouco depois de receber um corte dele, as pessoas começavam a tossir e seus olhos infeccionavam. Por isso, os tecidos foram chamados de tocoquiqui,
Coisas da tosse. São bens de troca maléficos produzidos pelos antigos brancos em terras afastadas, com o algodão de árvores de epidemia Shawarahi. A imagem deles aparecia aos olhos dos antigos xamãs que combatiam sua doença na forma de farrapos de tecido de um vermelho intenso. Hoje, usamos bermudas e outras roupas, mas ainda desconfiamos das peças de algodão vermelho. O mal delas castigou muito os nossos antepassados. Quando os brancos as rasgavam, saía uma fumaça enjoativa que deixava todos doentes. O peito de nossos pais e de nossos avós era fraco demais para resistir a ela. A tosse os matava depressa. Essa poeira mal cheirosa vinha dos armazéns onde os brancos empilhavam as peças de pano para guardá-las. Era o cheiro da fumaça do motor das máquinas que o haviam tecido. O mesmo medo tinham nossos antigos da fumaça dos pedaços de objeto que os brancos jogavam no fogo. Quando os viam queimando revistas, por exemplo, pensavam: a fumaça dessas peles de imagens com seus desenhos vermelhos pretos é perigosa. Vai nos cortar a garganta e machucar o peito. Sua tosse vai acabar nos matando. Temiam também a fumaça de tabaco queimado que os forasteiros engoliam sem parar. Na verdade, todos os objetos dos brancos afetavam nossos maiores com seu poder de doença. Os facões, os tecidos, os papéis, os cigarros, os sabões, as coisas de plástico. Sua fumaça estranha se espalhava entre eles, e todos os que viessem a respirá-la muito de perto se punham logo a tossir e vomitar. Sem remédios, os matava muito depressa. Até as coisas de árvores, de tantos forasteiros chamavam de gaita, faziam as pessoas adoecerem. Tanto as distribuíam, todos os rapazes tentavam soprar nelas como diversão, como se fossem flautas por unama usi. Logo em seguida começavam a sentir dor de garganta e os espíritos da tosse passavam a dilacerar-lhes o peito. Assim foi. Os objetos dos brancos eram muito perigosos para nossos antigos. Eles não os conheciam e jamais tinham visto nada assim. Tinham nascido muito longe das cidades e das fábricas no meio da floresta. Por dentro, seu corpo era muito vulnerável às fumaças de todas essas mercadorias. Mais tarde, recebemos em Maracuna a visita de outros bancos da inspetoria. Trouxeram várias espingardas para nos dar de presente. Deram uma novinha a meu padrasto, que era o homem da nossa casa. Foram tratados por nossos maiores como amigos e ficaram conosco algum tempo, como convidados. Então seu chefe, que se chamava Osvaldo, começou a querer uma de nossas mulheres. Desejava uma das moças da gente de Sinatá, cuja casa era um pouco ajusante da nossa. Eu a chamava de irmã. Ela acabara de ter a primeira menstruação. Osvaldo morava numa pequena cabana que a gente de Sinatá tinha construído para ele nas imediações. Ele começou a oferecer carne de caça e farinha de mandioca aos pais da moça, como nós fazemos para obter uma esposa. A mente dele estava fixada na beleza da menina. Ele queria mesmo copular com ela. Insistia cada vez mais para tê-la. Meu padrasto teria concordado em cedê-la, temendo a ira dele se recusasse, mas as pessoas mais velhas de Sinatá eram contra. Os pais e avós da jovem não queriam aquilo de jeito nenhum. Sabiam que o branco jamais ficaria com ela na floresta. Tinham receio de que ele a levasse rio abaixo e que acabasse por abandoná-la na cidade depois de algum tempo. Sabiam que nunca mais iriam vê-la. Além disso, um rapaz de sua casa já a tinha pedido em casamento. No começo, Osvaldo esforçou-se por demonstrar amizade por todos. Seus lábios sorriam por qualquer razão. Acabou se irritando, porém, com a persistente recusa à sua vontade. Começou a fazer reclamações o tempo todo. Depois, certa vez, surpreendeu a moça deitada na rede do seu jovem prometido. O desejo dele se transformou imediatamente em fúria. Juntou suas coisas e foi embora sem dizer uma palavra. Desceu o rio com a raiva plantada no peito. Ninguém ouviu mais falar dele por um tempo. Certo dia, porém, ele voltou à casa do Sinatá, pediu de novo a moça aos pais. Dessa vez já não sorria. Tinha um rosto crispado e hostil. Diante de mais uma recusa, pôs-se a ameaçar o pessoal da casa com fúria. Quero essa mulher já. Se não a derem para mim, faço todos morrerem. Nossos antigos eram valorosos e não se deixaram impressionar nem um pouco por aquela raiva vinda do seu desejo de copular. Não tinham nem um pouco
a intenção de deixá-lo levar a moça e não cederam. Ninguém desconfiava que Osvaldo dizia a verdade e tinha mesmo decidido se vingar. Assim foi. A gente de Sinatá não deu a devida importância às ameaças dele. Alguns deles me contaram que, cada vez mais enfurecido, ele enterrou perto da casa durante a noite uma caixa de metal contendo uma poderosa fumaça de epidemia. No dia seguinte, o calor do sol foi intenso, a caixa esquentou debaixo da terra. Após algum tempo, o veneno fez explodir a tampa e deixou escapar uma fumaça espessa que invadiu tudo. Mas meu padrasto me disse que não tinha acontecido assim. Contou-me que Osvaldo, para se vingar, chamou o namorado da moça a um lugar onde tinha escondido um embrulho no chão. Saía dele uma corda reta comprida, a qual ateou fogo com folhas secas amarradas numa pequena vara. Assim que pegou fogo, começou a se propagar. Osvaldo correu para um lugar seguro. Pouco depois, o pacote explodiu debaixo da terra como um enorme tiro de espingarda. Torrões de terra foram lançados em todas as direções e uma densa nuvem de fumaça envolveu de repente a casa de Sinatá. Apavorados com a explosão, seus moradores inquietos se perguntavam o que acontecera com eles. Certo tempo depois, Osvaldo fugiu vociferando em sua língua de fantasma. Ninguém entendeu o que dizia. Porém, pouco tempo após sua partida, todos começaram a morrer em Sinatá, um atrás do outro. Isso aconteceu durante uma festa rearru. As mulheres ainda estavam ralando a mandioca dos beijus, que seriam distribuídos aos convidados com carne moqueada. De repente, vários anciãos adoeceram e um deles acabou morrendo. O cadáver foi embrulhado pelos seus num saco de folhas de palmeira e amarrado no tronco de uma pequena árvore na floresta. Choraram o morto e acabaram de preparar as provisões do rearru, que distribuíram às pressas entre seus convidados para sua viagem de retorno. Entretanto, as crianças começaram a arder em febre. Em seguida, foram todos os moradores da casa atingidos pelo mal. Então, tomados de pânicos que ainda podiam fazê-lo, fugiram correndo pela floresta para todos os lados. A fumaça de Osvaldo não era uma mera doença de tosse. As vítimas queimavam de febre, tinham coceiras insuportáveis e sua pele se desfazia em pedaços. Elas não ficavam doentes por muito tempo, morriam logo, uma depois da outra. Não demorou para haver cadáveres por todos os lados na casa de Sinatá, tombados no chão ou encolhidos em suas redes. Muitos também morreram subitamente nas roças, na floresta ou na beira do rio. Os espíritos Chauarari da epidemia devoraram com voracidade um grande número de mulheres, velhos e crianças, bem como vários xamãs. A moça que Osvaldo tanto desejava tampouco escapou. Foi o que me relataram mais tarde os poucos adultos que tinham conseguido fugir e sobreviver a essa epidemia. Passado algum tempo, voltaram para casa e encontraram os cadáveres em putrefação por toda parte. Recolheram e incineraram os ossos de seus parentes defuntos e não pararam de chorar durante todo o tempo que passaram, enchendo um grande número de cabaças com as cinzas. Mas a fumaça das piras desses mortos de epidemia também era perigosa e vários deles vieram por sua vez a falecer. Era apavorante. Os raros sobreviventes, em prantos, foram tomados por uma profunda raiva de luto. Resolveram se vingar de Osvaldo, que tinha fugido em estado de homicida Onocaê, logo depois de fazer estourar sua fumaça de epidemia. Buscaram-no para flechá-lo até o posto dos brancos da inspetoria em Ajuricaba, a jusante. Em vão. Ele deve ter se escondido em Manaus e nunca mais retornou à nossa floresta. Assim, nossos maiores foram dizimados pela primeira vez. Antes dessa epidemia, ainda eram muito numerosos. Hoje, restam poucos. Somente a gente de Ioiô-Hoopê conseguiu escapar dessa epidemia, liderada por meu padrasto. Osvaldo tinha amizade por ele. Sempre lhe trazia presentes. Contou-me que, quando o pessoal de Sinatá começou a adoecer e Osvaldo estava a ponto de embarcar em sua canoa a motor para escapar, ele o alertou dizendo: "Vá embora desse lugar, não chegue perto dessas pessoas ou ficará contaminado também. Vão todos morrer. Estou muito furioso com eles. Deixe que morram. Não volte à casa deles. Alerte os seus e se refugiem na floresta bem longe, senão vocês também vão desaparecer."
Tendo ouvido essas palavras, meu padrasto logo começou a incentivar as pessoas de nossa casa a fugir. A epidemia Chauara está perto. Precisamos abandonar tudo e partir ao alvorecer. Não devemos ir chorar os mortos de Sinatá ou morreremos também. Contudo, no dia seguinte, alguns hesitaram em partir. Para acabar com a indecisão deles, meu padrasto ateou fogo à nossa casa. Era um grande homem, muito valoroso mesmo. Foi assim que deixamos a região de Maracana às pressas. Então, ficamos viajando de acampamento em acampamento, descendo o rio Demine até bem longe. Ficamos escondidos na floresta durante várias luas e, por fim, voltamos a nos instalar em nosso local Tootopi, a alguma distância de Maracana. Se não tivéssemos fugido, a maioria de nós também teria morrido por causa dessa epidemia. Apenas alguns dos nossos morreram, afinal, porque durante a viagem e contrariando a opinião do meu padrasto, tinham voltado para buscar mandioca em nossas roças velhas, passando por Sinatá. Com que Osvaldo fez explodir essa epidemia? Eu não sei, mas os brancos devem saber. Nossos ancestrais desconheciam a febre ardente dessas fumaças de epidemia. Seus corpos eram frescos como a floresta, em que sempre viveram sem remédio nem vacina. Talvez Osvaldo tenha posto fogo no pó que usam para explodir grandes rochas? Seja como for, bastou que nossos antigos inalassem essa fumaça desconhecida para morrerem todos. Como peixes que ainda não conhecem o poder letal das folhas do veneno da pesca coa-achirrana, foi assim, perto de Maracana, que tomamos conhecimento da potência da epidemia Chauara dos brancos. Entendemos então o quanto eram perigosos para nós. Agora já faz muito tempo. Apesar disso, os sobreviventes ainda se lembram da fumaça que Osvaldo espalhou por vingança. Falam disso até hoje com seus netos. Não queremos mais passar por tamanho sofrimento. Já foram demais os nossos que morreram das epidemias Chauara espalhadas pelos brancos. Nós, que somos o que resta de nossos maiores, queremos voltar a ser tão numerosos quanto eles foram antigamente. Não queremos mais ficar morrendo antes da idade. Queremos nos extinguir só quando tivermos nos tornado velhos de cabeça branca, já encolhidos, descarnados e cegos. Queremos que o ser da morte chamamos de Nomaraciri e o da noite Titiri só nos façam desaparecer quando tiver realmente chegada a hora. Então ficaremos felizes de morrer, pois teremos vivido bastante tempo como acontecia com nossos antepassados, antes de encontrarem os brancos. Em Maracana, os nossos parentes eram muito numerosos e gozavam todos de plena saúde quando foram dizimados de repente, mulheres, crianças e velhos. Por isso suas mortes me enfurecem até hoje. Essas palavras de luto existem em mim desde a infância, e é delas também que me vem a força para falar duro com os brancos. Quando viram aqueles forasteiros pela primeira vez, nossos maiores acharam que fossem fantasmas. Ficaram com muito medo e disseram a si mesmos: devem ser os fantasmas dos mortos que voltam entre nós. Mais tarde, entenderam que podia tratar-se dos ancestrais de Raiouari que Omama havia transformado em estrangeiros na P. Pensaram então que aqueles habitantes de terras longínquas deviam ter retornado à floresta por generosidade para trazer suas mercadorias para os Yanomami que não possuíam nenhuma. Hoje, ninguém mais pensa nada disso. Vimos os brancos espalharem suas epidemias e nos matarem com suas espingardas. Vimos-los destruírem a floresta e os rios. Sabemos que podem ser avarentos e maus e que seu pensamento costuma ser cheio de escuridão. Esqueceram que Omama os criou. Perderam as palavras de seus maiores, esqueceram o que eram no primeiro tempo quando eles também tinham cultura. Omama depositou a espuma com a qual criou os antigos brancos muito longe de nossa floresta. Deu-lhes uma outra terra distante para nos proteger de sua falta de sabedoria. Mas eles copularam sem parar e tiveram mais e mais filhos. Então foram tomados de euforia,
fabricando um sem número de mercadorias e máquinas. Acabaram achando sua própria terra apertada. Ainda guardavam de seus avós as antigas palavras acerca dos habitantes de Raiouari e sua floresta. Então declararam a seus filhos: existe bem longe uma outra terra muito bonita, onde há muito tempo Omama criou nossos antepassados. Os habitantes da floresta, dos quais se originaram, ainda vivem lá. Não são outra gente diferente de nós. Tais palavras devem ter se espalhado entre os brancos de antigamente, já que acabaram atravessando o grande lago que os separava de nós. Navegaram nele durante várias luas em grandes canoas, escaparam do vendaval e dos seres maléficos que povoam o centro dessas águas. Por fim, conseguiram retornar a essa terra do Brasil. Contudo, as verdadeiras palavras de Omama já não existiam neles havia muito tempo. Foi seu irmão mau, Ioassi, criador da morte, que os conduziu até nós, como um pai guia seus filhos. Os ancestrais que os brancos chamam de portugueses eram mesmos filhos de Ioassi. Mal haviam chegado, já começaram a mentir aos habitantes da floresta. Somos mais generosos, somos seus amigos, vamos lhe dar mercadorias e compartilhar nossa comida. Viveremos com vocês e ocuparemos essa terra juntos. Depois, conversaram entre eles, começaram a vir cada vez mais numerosos para a terra do Brasil. No começo, seduzidos pela beleza da floresta, mostraram-se amigos dos seus habitantes. Em seguida, começaram a construir casas. Foram abrindo roças cada vez maiores para cultivar seu alimento e plantaram capim por toda parte, para seu gado. Suas palavras começaram a mudar. Puseram-se a amarrar e açoitar as gentes da floresta que não seguiam suas palavras. Fizeram-nas morrer de fome e cansaço, forçando-as a trabalhar para eles. Expulsaram-nas de suas casas para se apoderar de suas terras. Envenenaram sua comida, contaminaram-nas com suas epidemias. Mataram-nas com suas espingardas e esfolaram seus cadáveres com facões como caça, para levar as peles para seus grandes homens. Os xamãs conheciam todas essas antigas palavras, tinham-nas ouvido ao fazerem dançar a imagem desses primeiros habitantes da floresta. Contam os brancos que um português disse ter descoberto a terra do Brasil há muito tempo. Pensam mesmo, até hoje, que foi ele o primeiro a ver nossa terra, mas esse é um pensamento cheio de esquecimento. Omama nos criou com o céu e a floresta, lá onde nossos ancestrais têm vivido desde sempre. Nossas palavras estão presentes nessa terra desde o primeiro tempo, do mesmo modo que as montanhas onde moram os Chapiri. Nasci na floresta e sempre vivi nela. No entanto, não digo que descobri e que, por isso, quero possuí-la. Assim como não digo que descobri o céu ou os animais de caça. Sempre estiveram aí, desde antes de eu nascer. Contento-me em olhar para o céu e caçar os animais da floresta, é só. E é esse o único pensamento direito. Antigamente, nossos maiores não ficavam se perguntando: será que os brancos existem? Como eu disse, seus xamãs já faziam descer a imagem dos ancestrais desses forasteiros muito antes dos seus filhos chegarem até nós. As imagens dos antigos brancos dançavam para eles que cantavam e dançavam imitando suas palavras enroladas. As pessoas comuns escutavam essa língua de fantasma com curiosidade e pensavam: gostaria muito de conhecer essa gente outra. Como serão? Será que vou poder vê-los um dia? Nossos espíritos Chapiri viajam para muito longe, até os confins da terra e do céu. Por isso, nossos maiores também conheciam desde sempre o grande lago que os brancos atravessaram. Costumavam fazer dançar sua imagem com a dos seres da tempestade e dos redemoinhos que o povoam. Suas águas provêm do grande rio que rompeu do mundo subterrâneo em Raiouari, que eles chamam de Vanharaú. Foi com sua espuma que Omama criou os forasteiros, de modo que nossos antigos xamãs já falavam dos brancos muito antes de eles nos terem encontrado na floresta. Seus antepassados não descobriram essa terra. Não. Chegaram como visitantes. Porém, logo depois de terem chegado, não pararam mais de devastá-la e retalhar sua imagem em pedaços, que começaram a repartir entre si.
Alegaram que estava vazia para se apoderar dela, e a mesma mentira persiste até hoje. Essa terra nunca foi vazia no passado e não está vazia agora. Muito antes de os brancos chegarem, nossos ancestrais e os de todos os habitantes da floresta já viviam aqui. Esta é, desde o primeiro tempo, a terra de Omama. Antes de serem dizimados pelas fumaças de epidemia, os nossos eram aqui muito numerosos. Naqueles tempos antigos, não havia motores nem aviões, nem carros. Não havia óleo nem gasolina. Os homens, a floresta e o céu ainda não estavam doentes de todas essas coisas.